Bem-vindo ao canal História das Escrituras. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum detalhe desta jornada épica. No início dos tempos, em um jardim perfeito, a história da humanidade começou a ser escrita. Adão e Eva, os primeiros humanos, viveram em harmonia com Deus. Mas, como toda história, a nossa também tem seus capítulos mais sombrios. Adão teve relações com Eva, sua mulher tiveram 2 filhos. Caim, o primogênito, disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Caim escolheu a vida na terra, cultivando os campos. Abel, por sua vez, preferiu cuidar dos animais. Chegou o momento de oferecer presentes a Deus. Caim trouxe os frutos da terra, enquanto Abel ofereceu o melhor de seu rebanho. Mas Deus não aceitou a oferta de Caim. A inveja se acendeu em seu coração. A rejeição de Deus fez com que Caim se enfurecesse. A inveja cegou seu coração, e ele cometeu um ato terrível. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Percebendo a perturbação em Caim, Deus o advertiu: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Era um chamado à reflexão, uma oportunidade para Caim escolher um novo caminho. No entanto, a ira de Caim era mais forte. Cego pela inveja, ele não conseguiu resistir à tentação do pecado. Em um ato impensado, atraiu seu irmão para o campo e o assassinou. A primeira morte manchou a história da humanidade. Diante da ausência de Abel, Deus confrontou Caim com uma pergunta que ecoou pelos séculos: onde está seu irmão Abel? A resposta de Caim, evasiva e fria, revelava a profundidade de sua culpa. Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? A pergunta retórica era uma tentativa desesperada de negar a verdade e escapar da responsabilidade por seus atos. Deus, contudo, tudo vê e tudo sabe. Com voz firme e imponente, ele revelou a Caim a gravidade de seu crime. O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. A imagem do sangue de Abel clamando por justiça era uma representação vívida da dor e da injustiça cometidas. A punição divina se abateu sobre Caim. A terra, que antes o sustentava, agora se tornava sua inimiga. Amaldiçoado, ele seria um eterno errante, sem um lugar para chamar de lar. A promessa de abundância se transformou em uma maldição, e Caim, antes um agricultor, agora seria um nômade, vagando por um mundo hostil. Diante da magnitude de sua culpa e da severidade da punição, Caim expressou seu desespero. Meu castigo é maior do que posso suportar. Suas palavras revelavam um profundo arrependimento, mas também a consciência de que sua ação havia rompido os laços com Deus e com a humanidade. Caim, banido do jardim do Éden por ter tirado a vida de seu irmão Abel, agora enfrentava as consequências de seu ato. Com o coração pesado e a alma atormentada, ele implorou a Deus: hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. A consciência da gravidade de seu crime o consumia, e a perspectiva de viver como um pária o aterrorizava. No entanto, a misericórdia divina se manifestou de uma forma inesperada. Em resposta ao clamor de Caim, Deus pronunciou uma sentença surpreendente: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Essa declaração estabeleceu um limite à violência, colocando sobre Caim uma espécie de proteção divina. Como um aviso aos demais, a punição por tirar a vida de Caim seria severa. Para selar essa promessa, o Senhor colocou em Caim um sinal, uma marca indelével que o distinguiria dos outros e o protegeria da vingança. A natureza exata desse sinal não é revelada nas Escrituras,
mas ele serviu como um lembrete constante da culpa de Caim e da misericórdia divina. Com a marca da maldição e da proteção, Caim deixou a presença de Deus e se dirigiu para a terra de Nod, um lugar distante e desconhecido. Lá, ele iniciou uma nova vida, marcada pela solidão e pelo exílio. Apesar de sua culpa, Caim não estava sozinho. Ele se casou e teve um filho, Enoque, ao qual deu o nome da cidade que fundou. A linhagem de Caim continuou, gerando gerações de descendentes. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque, por sua vez, marcou uma nova era, ao tornar-se o primeiro homem a ter duas esposas. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. A história de Caim, marcada pela violência e pelo exílio, não se encerra com sua expulsão do jardim do Éden. Ao contrário, sua linhagem se ramifica e dá origem a diversas figuras que deixam sua marca na história da humanidade. Lameque, um dos descendentes de Caim, era um homem peculiar. Tendo duas esposas, Ada e Zilá, ele era pai de filhos com talentos e habilidades distintas. Jabal, filho de Ada, era um pioneiro na criação de rebanhos e na vida nômade, sendo considerado o pai de todos aqueles que habitavam em tendas e cuidavam de animais. Jubal, irmão de Jabal, era um músico talentoso, reconhecido como o ancestral de todos os músicos que tocavam harpa e flauta. Tubal-Caim, filho de Zilá, era um mestre artesão, conhecido por sua habilidade em trabalhar com metais. Ele era considerado o inventor de ferramentas de bronze e ferro, marcando o início de uma nova era na metalurgia. Sua irmã, Naamá, embora sua história não seja detalhada, certamente contribuiu para o desenvolvimento da sociedade de sua época. A figura de Lameque, no entanto, é marcada por uma ambivalência. Ao lado de seus filhos talentosos, ele também se destaca por sua violência. Em um cântico sombrio, ele celebra a vingança, afirmando ter matado um homem e um menino em retaliação aos ferimentos que havia sofrido. Essa atitude de Lameque contrasta com a maldição de Caim, que previa uma vingança 7 vezes maior contra quem o matasse. Lameque, no entanto, eleva essa vingança a um nível ainda mais alto, anunciando que seria vingado 77 vezes. Enquanto a linhagem de Caim se desenvolvia, marcada por avanços tecnológicos e uma crescente violência, a linhagem de Seth, outro filho de Adão, seguia um caminho diferente. Seth, nascido após a morte de Abel, era visto como uma promessa de renovação e esperança. Ele foi pai de Enos, e foi durante a vida de Enos que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. A história da linhagem de Caim nos mostra como a humanidade, desde os seus primórdios, se desenvolveu de forma complexa e ambivalente. Por um lado, vemos a invenção de ferramentas, o desenvolvimento da música e a criação de comunidades. Por outro lado, observamos a violência, a vingança e a perda do sentido de comunidade.